A paz do Senhor, amada igreja, amém? Uai, pouca gente recebeu a paz de Cristo aí agora, uai. A paz de Jesus, igreja. Aí, amém, glória a Deus. É uma bênção estarmos aqui nessa noite. Aos nossos visitantes, muito obrigado pela sua presença. Se você veio a primeira vez, volte mais vezes, é claro, se você gostar, né? Mas volte, é um prazer receber você aqui, sua família. E nós estamos felizes, mais um culto ao Senhor. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração especial. A Raquel, filha da Cristina, está internada na UPA, né, sem descobrir de fato se ela está com apendicite. A Lara também, né, continua internada, esperando um detalhe lá para que ela seja atendida efetivamente e retirada a pedra que saiu da vesícula dela. Assim como também deve ter irmãos aqui, nossos, que estão com problemas, sejam em suas próprias vidas ou famílias. Então, de repente, você entrou na casa de Deus nessa noite, seu coração está aí apertadinho por causa de uma situação. Essa é a hora que a igreja ora e que a mão de Deus se move. Ontem nós estávamos aqui no culto da juventude e nós entramos num clamor, porque sabíamos que nesses dias de festa, muitos jovens e adolescentes, eles, às vezes, se põem tão em risco que perdem até a vida em acidentes. E nós oramos pedindo a Deus livramentos de acidentes, proteção e salvação. E eu contei para eles a história de Pedro. Pedro estava na prisão. E enquanto ele estava ali, a igreja clamou. E a mão do Senhor operou. E o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Porque há um poder quando a igreja ora. Amém? Você pode ficar de pé? Eu sei que você se assentou, mas hora de orar é hora de guerrear. Amém? Imagine se fosse um filho seu, você que tem filho, né? A Raquel está lá, Cristina me disse agora há pouco que eles tentaram pegar várias veias dela e está sem acesso. Então ela está sofrendo aquelas picadas daquela agulha, tem que fazer uma tomografia com contraste. E só Jesus que pode dar essa força, amém? E Ele faz, amém? Amém, igreja? Vocês estão aí, igreja? Ou eu estou cheia demais do Espírito Santo, ou vocês estão frios demais. Vamos aquecer o coração, porque o Senhor está na casa. Jesus está aqui. E nós vamos clamar a Ele agora, e Ele vai operar essa maravilha. Você crê? Amém? Então vamos orar. Levante as suas mãos. E vamos clamar pela Lara, vamos clamar pela Raquel. Sim, deixa Deus te usar. Pode orar, não espere por mim, não. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pelos enfermos, pelos nossos parentes que precisam ser salvos, por pessoas que estão sofrendo no nosso meio. Há situações muito críticas acontecendo e nós precisamos clamar, e o Senhor vai intervir nessas situações em nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus cuida das nossas vidas, e nós podemos clamar, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. O nosso Deus nos ouve, e isso é maravilhoso demais. O Criador do universo, o Senhor Todo-Poderoso, se inclina para ouvir o clamor da igreja. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, cada situação dessa que está sendo apresentada agora ao Senhor, em especial, Pai, a Lara, em especial a Raquelzinha, Deus. Pai, põe a Tua mão nessas situações, ó Deus. E dá-nos essa vitória em nome de Jesus, porque nós oramos e o Senhor responde. Nós cremos no Teu poder, Senhor Deus. Dá alívio, Senhor Deus, dá a cura às Tuas filhas, Pai. E nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam e vivem para o Seu propósito. Pai, em nome de Jesus, libera essas vitórias que o Teu povo está clamando agora em nome de Jesus. Para Ti nada é impossível. Para Ti nada é impossível. O Senhor é Deus do impossível e nós cremos nisso. Isso está escrito na Tua bendita palavra, Senhor. E nós tomamos posse da vitória em o nome de Jesus. E você pode dar um aplauso a Jesus por isso. A vitória é nossa por meio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pode se assentar, por favor. Vou pedir ao pessoal aí do telão, da mídia, que coloque na NVI, Primeira Crônicas 29, versículo 12. 1 Crônicas 29, 12. Na NVI.
Aleluia. Esse é o momento de nós ofertarmos ao Senhor com aquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Diz assim a palavra do nosso Deus: a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Olha que lindo. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Amém? Pai, nessa hora, Senhor Deus, aqui na tua casa, nós vamos te louvar entregando, Pai, a parte financeira, Senhor, porque nós podemos te dar o nosso tempo e devemos te dar o nosso tempo. Nós devemos te dar o nosso corpo, nós devemos te dar toda a nossa vida, Pai. O Senhor quer tudo. O Senhor nos quer por inteiros, ó Deus. Mas nessa hora, Pai, na parte financeira que vamos entregar aqui no teu altar, nós consagramos isso ao Senhor e declaramos o que está aqui na tua palavra: tudo vem de ti. Senhor Deus, e a força para trabalhar, e a força, Senhor Deus, para conquistar, Senhor Deus, é o Senhor quem libera sobre nós. Então, nós te damos ofertas de gratidão por isso também. Abençoa, Pai, a fonte de renda de cada pessoa. E aqueles que estão passando, Senhor, porventura, por dificuldades financeiras. Senhor, nós sabemos que quando isso acontece, há uma turbulência. A paz, Senhor Deus, ela sai de cena. Mas nós sabemos que o Senhor pode colocar todo o caos em ordem. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos amados, queridos irmãos que porventura estiverem passando, Pai, por essas dificuldades, para que eles possam se alinhar à tua vontade, serem libertos, Pai, deste momento de tribulação. E, ó Pai, permanecerem firmes em obedecer ao Senhor e serem ricamente abençoados. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por cada pessoa, Pai, que com alegria no seu coração vai agora te entregar, Senhor Deus, a oferta, o dízimo na casa do Senhor, para que ele seja bem administrado aqui como tem sido, Senhor, para o louvor e glória do teu precioso nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você vai, se você quiser, né, voluntariamente ofertar e dizimar na casa do Senhor, você vai levantar a sua mão, os obreiros estão passando com envelope, e normalmente temos aqui também o QR Code, está aqui na tela, né? Hoje muitas pessoas optam por usá-lo, então está aí à sua disposição para você contribuir com essa casa de oração, essa casa de Deus, amém? Assim que você tiver preparado a sua oferta, o seu dízimo, você vai vir aqui à frente e as crianças também vão se locomover até aqui e ficarem aqui no altar para que a gente possa orar por elas nesse momento. Amém? Se você já preparou, se você está aí disposto a vir aqui à frente agora, venha com toda alegria e deposite aqui no gasofilácio a sua oferta, o seu dízimo em nome de Jesus. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Aproveitando enquanto as crianças estão chegando, nós temos hoje uma pessoa que será batizada. Se ela já estiver aqui no templo e o seu líder que vai batizá-la, Abraão é o nome dele, o nome da irmã é Rosimar. Vocês podem se trocar nos vestiários lá embaixo e já subir, tá bom? Aqui para o templo. Alguém do apoio aí, esteja dando aí a veste, né, do batismo. Eu creio que ali está tudo ok também, né? Alguém do apoio confere para nós. E aqui estamos com as crianças. Eu quero perguntar uma coisa para a igreja. As crianças dessa igreja são preciosas, amém? Mas são muito preciosas? Amém? São mesmo, são muito preciosas. Então estenda a mão para cá e vamos orar pelas nossas crianças. O Gabriel fez assim para mim. Não, eu que vou orar, Gabriel. Vamos estender as mãos e abençoar essas preciosidades. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as crianças, Pai, que
Senhor Deus, moram no teu coração. Certa vez, ó Deus, os discípulos queriam, ó Pai, impedi-las de chegar até o Senhor, e o Senhor deu uma lição neles. Porque o Senhor ama as crianças, e nós também amamos essas crianças. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre elas. E que agora o Espírito de Deus abra o entendimento delas para a semente da palavra de Deus que elas vão receber ali no ministério infantil. Nós te agradecemos pelos professores, monitores, pelo diácono Fábio e Aline, todos os demais da coordenação, Senhor, que têm se empenhado, ó Pai, em cuidar das nossas crianças, alimentando-as com o pão do céu. Muito obrigada, Senhor. Graças nós te damos. E abençoamos as nossas crianças em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém? Amém. Crianças podem descer. Amém. Glória a Deus. Nós, nesse momento, vamos ter também um momento muito especial, que é o momento de nós apresentarmos a Deus aqui e a igreja testemunhar, né? Esse momento tão lindo, que é a apresentação de crianças. Em nossa igreja, nós não batizamos crianças. Aos nossos visitantes aí, né? A gente esclarece dessa forma, porque na palavra de Deus, nós vemos as pessoas, depois de uma fase de maturidade, de conhecimento, né, sobre a questão do pecado, e em arrependimento de uma velha vida, querendo se entregar a Jesus. As crianças não têm essa capacidade ainda, né, de discernir isso. Então, nós aqui na igreja apresentamos as crianças aqui no altar do Senhor, a Jesus, consagrando-as a Deus, né? E os pais e aqueles que vão orar pelas crianças têm essa oportunidade de estarem aqui no altar, fazendo esse ato profético, declarando que essas crianças, elas seguirão o caminho de Cristo. Amém? E em Lucas 2, no versículo 22 e 24, diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, Jesus, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Nesse momento da apresentação de Jesus, olha só, José e Maria também ofereceram o sacrifício prescrito pela lei para famílias de condição simples. Eles ofertaram um par de rolas ou 2 pombinhos. Eu achei isso aqui tão bonito, porque José e Maria foram além de levarem Jesus, ainda deram uma oferta ali na condição que eles tinham, dentro da lei, para cumprir toda a lei. E isso é maravilhoso. E nessa noite nós também estamos cumprindo uma ordenança do céu sobre a vida de 2 crianças maravilhosas. E eu quero chamar aqui na frente o filhinho da Marcela, o Emanuel, e nós vamos aplaudi-lo em nome de Jesus. Amém? Onde eles estão? Os seus pais aí de oração, né? Seus padrinhos de oração, venham todos. O Emanuel Teixeira Martins, filho da Marcela Martins Teixeira Barbosa. Eita, vou convidar o pastor Elan para apresentar o Emanuel, vou dar, né, essa honra a ele. E a pastora Simone vai nos ajudar aqui apresentando a Maria Eduarda Rodrigues, cujo pai é Tyson e a mãe Gabriele. Vão também vir aqui e ficar do outro lado, né, com seu bebê também. Vamos aplaudi-la também, gente? Está chegando ali a Maria Eduarda. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão nos visitando devido a essa apresentação. Muito obrigado pela presença. Glória a Deus. A Maria Eduarda também chegou no altar, né, com seus padrinhos, seus parentes. Podem ficar aí do lado da pastora Simone. E nesse momento, então, nós vamos proceder, né, a consagração desses bebês ao Senhor. Pastor Elan. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, gente.
Ué, Cristiana, você tem razão. Boa noite, pessoal. Meu Deus do céu, o que é isso? Senhor Jesus, vamos apresentar Emanuel, amém? Que alegria para mim, né, é fazer isso, porque há muitos anos, né, a gente já tem essa convivência, né? Quantos anos? Já tem uns 18? Ó, acertei na mosca, né? Não é? Por aí, né? Que bênção. Deixa eu ver aqui, me ajuda aqui, Wagner, segura aqui, ó. Eu estou treinadíssimo, né? Quem viu o beijo que eu ganhei? Quem viu? Alguém viu aí? Quem viu? Todo mundo querendo e só eu ganhei. O beijinho do meu neto, né? O primeiro beijo voluntário. Tentaram de todo jeito, mas em mim ele deu voluntariamente, né? O Emanuel está aqui. O Emanuel, ele vem numa circunstância diferente. Ele vem numa circunstância... Aí, ele até balançou a cabeça. É uma circunstância diferente. Mas o garoto, ele está sendo abençoado nessa noite, né? O menino, ele está sendo consagrado para que ele seja uma bênção na família dele, na igreja. E eu creio que o Senhor vai transformando. Deus tem feito isso. Deus transforma realidades. E esse menino veio para transformar uma realidade. É a misericórdia de Deus, inexplicável misericórdia. Não estou aqui para explicar nada. Ela é inexplicável, a misericórdia de Deus. Mas é com muita alegria que eu vou apresentar Emanuel. Roberto, me dá uma mão aqui. Segura o microfone para mim, eu quero levantá-lo. Emanuel, você pertence a Cristo Jesus. A sua mãe tomou essa decisão porque ela também já tem essa decisão dentro do coração dela, e ela tem vencido batalhas seríssimas, e o Senhor tem estado com ela. Então, Emanuel, eu te apresento a Cristo Jesus e te consagro a Ele nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja dá um amém bem forte ao Senhor. Diferente do Emanuel, acho que eu não consigo pegar Maria Eduarda. Tem 10 meses, mas ela já é uma moça. Olha só que linda. Vem cá, Maria Eduarda, que a igreja agora vai levantar as mãos para abençoar você. Nós vamos consagrar você a Jesus, Maria Eduarda, e nós vamos orientar os pais. Eu quero aproveitar esse momento, inclusive, falar para a igreja também. Às vezes, a gente pensa assim: eu fui consagrado a Deus. Esse gesto aqui, ele tem uma validade sim no mundo espiritual. Mas a família precisa ensinar essa criança a servir a Jesus. Para que quando ela crescer, ela precisa entender que ela só vai chegar até Deus se for por intermédio de Jesus. E ela precisa reconhecer que ela é pecadora, ela precisa se arrepender dos seus pecados, ela precisa ter um coração quebrantado diante de Deus. E isso quem vai ensinar ela são vocês. A igreja vai ajudar, mas o lugar principal onde uma criança é encaminhada a Jesus é dentro de casa. É com a presença dos pais, é com o testemunho, e é muito mais inclusive do que com palavras. Porque às vezes nós podemos afastar os nossos filhos de Jesus. Quando a gente exige que eles façam coisas que nós não fazemos. Que eles se comportem como nós não nos comportamos. Jesus, uma vez conversando com os fariseus, ele falou com os fariseus assim: vocês fazem 2 vezes mais filhos do diabo. Porque eles tinham um discurso que era diferente daquilo que eles viviam. Então, que a Maria Eduarda veja na vida de vocês, ela diga assim: não, eu
Eu amo Jesus porque eu vejo meu pai amando Jesus. Eu sirvo a Jesus porque a minha mãe é uma serva de Jesus. Eu oro a Jesus porque a minha família, em todos os momentos, seja nos momentos de alegria, de tristeza, elas sempre estão com Jesus. E aí vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Quando ela chegar na idade do entendimento, ela vai dizer assim: eu quero ser batizada, porque eu quero que aquele compromisso que vocês fizeram lá atrás, quando eu tinha apenas 10 meses, eu agora quero ser selada pelo Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. Vai lá, Maria Eduarda, muito bem. Vamos orar então. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós te consagramos essa menina tão linda, Pai. Nós vemos ela agora, mas o Senhor já conhece a Maria Eduarda antes da eternidade, antes que esse mundo fosse criado. O Senhor já tinha planejado a vida dela. Então agora, Senhor, juntamente com os pais, com a família, com a igreja, nós dedicamos a vida dela ao Senhor. Que o Teu Espírito acompanhe a vida dela durante toda a sua existência aqui na terra. Que quando ela chegar à idade do entendimento, ela faça uma escolha pelo Senhor. Que ela seja selada pelo Espírito Santo. E que no dia, ó Deus, em que ela se for, ou que ela for buscada por Jesus, a alma dela te pertença, Senhor. E que ela herde a vida eterna com o Senhor. Oramos pelos pais e por toda a família, para que eles sejam para ela, ó Deus, um instrumento de orientação, de ensinamento e principalmente de testemunho. Que eles tenham uma vida, ó Deus, também consagrada a Ti. Nós oramos e consagramos a vida dela em nome de Jesus. Amém. Amém. A vocês que vieram presenciar esse momento, nós queremos recomendar expressamente que nunca se esqueçam da criança. É claro, tem o vínculo, existe o vínculo, mas mais do que isso, os convidados são convidados para que se tornem pessoas que oram pela criança que foi apresentada. Então que vocês convidados, são familiares? Mais motivo ainda para serem os intercessores dessas crianças. Coisa boa é ter quem ora por nós, é ou não é verdade? A intercessão é algo muito poderoso. Então vocês que vieram à frente para testemunhar essa apresentação, na verdade também se transformam em pessoas que vão orar por essas crianças até que a morte os separe, em nome de Jesus. Vocês fazem esse compromisso? Lembrar dela com frequência, lembrar da criança com frequência. Então que Deus abençoe a todos. Podem voltar aos seus lugares. Ô Abner, quer tirar uma foto ainda? Mais uma? Individual? Isso. Para ti e aqui. Aqui já foi feito, né? Todo mundo junto. Gente, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Palavra com a pastora Cristiana. Aleluia. E nesse momento nós vamos presenciar o ato que sela o nascimento de um cristão. Nessa noite, diante dos nossos olhos, está nascendo um irmão em Cristo. Quem pode dar glória a Deus? Os céus estão em festa, porque uma pessoa está declarando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Então eu convido agora a batizanda para vir, o Abraão também, que é líder da célula Filadélfia, para que nós possamos nos alegrar, celebrando com eles esse momento tão maravilhoso, né? Vamos aplaudir o Senhor, isso mesmo, é motivo de alegria. A água está quentinha, tá? A pastora ela mandou instalar um aquecedor, só que não. Ah, Deus. Vamos lá. Ter cuidado que a última vez que eu fui descer daqui, deu um meme nessa igreja violento. Então, a Rosimar
ela tomou decisão por Cristo. E toda pessoa que resolveu no seu coração, com o seu entendimento, que Jesus vai ter o governo da sua vida, obedece a esse mandamento sem relutar. Porque a coisa mais maravilhosa que tem é sermos guiados por Cristo Jesus e dar a nossa vida a Ele. E a Rosimar tomou essa decisão. Então agora o Abraão vai proceder, né, ao batismo da Rosimar. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não decido. Me dá o óculos. Isso mesmo. Sigo Eu vou pro... perfeito não sou, contudo sou grato. Rosimar, você confessa em seu coração que Deus enviou seu único filho para morrer em seu lugar, cumprindo assim o último sacrifício para te perdoar dos seus pecados e te dar a salvação? Sim. Você promete ser fiel a Deus e à sua palavra? Sim. Você promete ser fiel à liderança pastoral da igreja e à noiva do Senhor? Sim. Mediante a sua confissão diante do Deus e dos homens, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Novo dia recebi. Glória a Deus. Tirar uma foto. Quase sem esperança. Glória a Deus. Aleluia. Não segurou, por isso sou grato. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, eu trouxe o óculos. Gente, se alguém está sem entender por que eu estou descalça, nós da juventude estamos agora, dia 3, vamos completar 21 dias de consagração pelo nosso retiro. E o estar descalço nada mais é do que um gesto simbólico para que, de uma forma pedagógica mesmo, a gente lembre de que nós estamos nos envolvidos em um propósito, né, cuja finalidade é estarmos preparados espiritualmente para tudo que Deus vai fazer lá. O nosso propósito, a nossa consagração envolve jejum de 21 dias, leitura do livro de Romanos e meditação deste livro maravilhoso, e orações online, 2 vezes ao dia. Estamos fazendo todos os dias, 6h30 e 10h30 da noite. Usando esse mecanismo na internet, que é uma bênção, né? Que a gente pode usar e deve usar. E eu tenho visto a tela cheia de jovens e adolescentes unidos, orando pelo retiro. E também fomos ao monte. Ontem mesmo fomos novamente ao monte. E o Senhor encheu de poder, o Senhor renovou, o Senhor trouxe visão, o Senhor trouxe revelação. Foi maravilhoso demais. Nós saímos do monte ontem e já era assim tarde, já era meia-noite e pouca. E havia uma fila de carros, né, indo para aquele show. E assim, enorme a fila, e nós ficamos ali no meio daquele engarrafamento. Então, se alguém viu a gente aí na fila indo para o show, a gente estava saindo, era do monte, tá, amados? Glória a Deus! E a juventude diga glória a Deus! Ah, meu Deus, daqui a 4 dias a gente está lá, hein? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção. E as mulheres também. Posso deixar de falar? Quinta-feira. Cadê as mulheres? Levante as suas mãos. As mulheres, cadê? Um retiro abençoadíssimo, sendo muito bem preparado, né, com os mínimos detalhes e com muita unção, que é o mais importante. Vai ser uma bênção. Nós temos uma igreja viva. Quem pode dizer graças a Deus? Nós pertencemos a uma igreja viva. Glória a Deus. Senhor, me deu uma palavra e eu quero nesse momento colocar ela para fora, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, eu também vou fechar os meus, e que a gente orasse ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence.
E eu pergunto a você nessa noite, você quer ser convencido pelo Espírito Santo de Deus? Porque eu vou te falar uma coisa com toda certeza, o Espírito Santo de Deus, o que ele vai tentar te convencer agora, é para o seu bem, é para a alegria da sua vida, é para que você tenha uma vida abundante. Então aceite o convite do Espírito Santo. E agora, junto comigo, ore a Ele. Eu vou orar e você também ore aí, colocando o seu coração aberto à ação dEle em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, nós reverenciamos a Tua pessoa aqui nessa noite. Recebe a nossa honra aqui nessa noite, nosso amigo, nosso auxiliador, Emanuel, aquele que Jesus disse assim, é melhor que eu vá. O próprio Cristo falou isso, eu vou e vai vir alguém em meu lugar, que vai auxiliar vocês muito de perto. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. E ele habita o coração daquele que recebeu a Cristo. E ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele é a marca, ele é o selo da garantia que um dia nós vamos estar eternamente com o Senhor. Amado Espírito Santo, nós te honramos e declaramos a nossa dependência do Senhor nessa hora, do teu agir. Eu posso falar maravilhosamente bem aqui, Espírito Santo. Mas se você não estiver aqui, não vai adiantar nada. Então, Espírito Santo, unge essas palavras. E que elas sejam como flechas agora a atingir o coração de cada um aqui. Senhor, Tu és conhecedor de cada pessoa aqui, Pai, assim, tão profundamente. O Senhor conhece o interior de cada um aqui de uma forma muito, muito pontual, Senhor. E a Tua palavra, ela é tão poderosa e o Teu Espírito Santo age de forma tão incrível que Ele usa esse texto, Ele usa essa palavra para falar na individualidade, na necessidade de cada um. E isso que eu te peço, amado Espírito Santo, faz essa obra agora em nome de Jesus. E eu clamo pela cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre a minha vida, sobre este lugar. Em nome de Jesus, que todo espírito contrário que tenta nessa hora trazer engano, confusão, intimidação, em nome de Jesus nós declaramos fora daqui. Declaramos que esse lugar está cercado pela glória de Deus e que o fogo do Senhor está aqui ao derredor de nós. O anjo do Senhor está nos guardando aqui nessa hora e nós vamos sim receber tudo aquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Amém, igreja? Em nome de Jesus, desperta a tua igreja nessa hora, Senhor. Desperta a tua igreja. Será que você pode colocar a mão na altura do seu coração, meu irmão? E voluntariamente se entregar ao domínio do Espírito agora? Faça a sua oração. Faça a sua. Faça a mais sincera que você puder. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus, Deus, nós clamamos pela Tua presença, manifesta o Teu poder. Livro de João, Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler aqui uma história bem conhecida. E a partir da leitura dessa história, eu quero pontuar algumas coisas aqui com os irmãos nessa noite que Deus colocou no meu coração. A leitura é um pouquinho extensa, mas ela é uma história que aconteceu e ela tem alguns detalhes tão maravilhosos. Eu queria que você prestasse bastante atenção na leitura. Eu sei que talvez essa versão minha aqui não tenha aí, que é uma Bíblia amplificada da Joyce Meyer, mas
Eu até esqueci de olhar qual versão seria a mais aproximada, mas a gente vai acompanhar e vai dar tudo certo. Capítulo 4 de João diz assim: a mulher de Samaria. Quando o Senhor ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, conquanto Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali estava o poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus assentou-se junto ao poço. Era quase a hora sexta, cerca de meio-dia. Uma mulher de Samaria veio tirar água. E Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse-lhe: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, em vez disso, lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse-lhe: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo dele, ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que salte, que brote, borbulhe continuamente para a vida eterna. A mulher disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise continuamente vir aqui buscá-la. Jesus disse-lhe: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus então disse-lhe: disseste bem, disseste corretamente, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e aquele com quem agora convives não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher disse-lhe: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar apropriado onde devo adorar. Jesus disse-lhe: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. A salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, genuínos adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, deixando tudo claro para nós. 26, Jesus disse-lhe: eu o sou, eu o que fala contigo. Então os seus discípulos chegaram e maravilharam-se, ficaram surpresos de que estivessem conversando com uma mulher casada. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Verso 28. Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é ele o Cristo, o Messias, o ungido? E eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Eu sei que essa história é de conhecimento da maioria aqui, tem até uma canção linda que é cantada, né?
relatando essa história. Eu quero pontuar algo aqui, e se eu pudesse começar dando um título a essa mensagem, nós temos falado sobre mudanças profundas. Esse é um ano de mudanças profundas. Quem tem vivido mudanças profundas além de mim aqui? Meu Deus, como eu tenho vivido mudanças profundas e que estão me levando a ter muita intimidade com Deus. Isso tem sido maravilhoso na minha vida. Eu tenho tido um tempo diferente na minha comunhão íntima com o Senhor. Algo que eu nunca tinha vivido tão profundamente. E tem sido, eu vou falar uma palavra forte, uma delícia. Um prazer. Descobrir algo novo da parte de Deus. Eu tenho 53 anos e eu nasci de um ventre abençoado. Fui gerada pela bênção de Deus no ventre da minha mãe, pastora Noêmia, que todos conhecem. Mas fiz as minhas escolhas bem cedo. Aos 12 anos de idade, fiz minha profissão de fé na igreja que a gente fazia parte, igreja metodista. O pastor metodista esteve aqui. E o pastor Pontes, quando contava aquelas coisas, a minha mente viajava lá naquela época que eu era daquela igreja. Adolescente, 12 anos, como muitos que estão indo ao retiro pela primeira vez. Tem uma turminha aí que saiu do ministério infantil e que vai ao retiro. As mães estão com os cabelinhos em pé. Né, Sheila? Né, Ellen? Ficam me passando mensagem preocupadas com eles. Eles vão tirar de letra. E nunca mais eles vão parar de ir. É simples assim. Mas com 12 anos, eu estava ali. Bem grudada no pastor Elan, ele é meu irmão mais velho. Ele ia para as reuniões de mocidade e estava aquela pirralhinha ali. Mas eu olhava aqueles jovens orando e sentindo o poder do Espírito Santo descendo sobre eles. E eu comecei a dizer assim, eu quero isso para mim. E eu quero ser também uma mulher como a minha mãe, uma mulher que ama a palavra de Deus. Eu nunca vi a minha mãe sem a Bíblia, nunca. Essa imagem está impregnada na minha cabeça. Amando esse livro sagrado, quantas mães estão aqui nessa noite que às vezes ficam descuidadas, seus filhos não te pegam com um livro sagrado nas mãos? Está errado. É muito importante essas impressões que ficam na vida das crianças. Isso desperta. E com 12 anos eu estava ali no meio daquela juventude que o pastor Pontes esteve aqui e contou. E o Espírito de Deus viu sede e fome no meu coração. E eu fui batizada no Espírito Santo aos 12 anos de idade. Falei mistérios com Deus. Fui arrebatada, eu tive uma visão. Algo que, se eu fechar meus olhos aqui hoje, eu contemplo aquela experiência e o meu coração começa a arder de novo. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Mas eu posso dizer que nesse tempo agora, tem uma coisa mais profunda acontecendo dentro de mim. Tem algo novo surgindo. E é interessante que nasce debaixo de muita prensa, de provas, de pressões. Então, se você está aqui nessa noite e tem ouvido insistentemente sobre mudanças profundas, e as pressões começaram a chegar, e a prensa começou a te apertar, pode ter certeza, você está no caminho certo. Deus está transformando você. Deus está transformando a sua mente. E quando Deus alcança a nossa mente, tudo muda. Tudo muda. E a mensagem, eu daria esse título: Mudanças profundas produzem novidade de vida, produzem novo de Deus na nossa vida. Eu tenho 53, mas tem gente aqui mais avançada em dias, ou avançado em dias aqui. E eu quero te dizer para você, eu estou falando para o mais novo até o mais farto de dias, vamos fazer essa expressão bem culta.
Deus tem novidade para você. Não se canse de buscar a Deus. Não ache que está bom. Tem mais. Tem mais. Nós cantamos aqui nessa noite que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Tem uma glória de Deus que você ainda não viu e que eu ainda não vi. E quer saber? Aquele grande dia que nos aguarda, aquele dia que está registrado assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Quando a gente chegar lá, nós vamos ficar espantados, maravilhados. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Já pensou você olhando para Ele? Tu és muito mais do que eu possa expressar. Vai ser lindo demais. Meu Deus. Maranata, vem Senhor Jesus. Meus irmãos, isso tem que arder no nosso coração, porque vai ser glorioso demais aquele dia, meu Deus. Vai ser tremendo demais aquele dia onde que nós o veremos face a face como Ele é. E se é bom sentir a presença dEle aqui através do Espírito Santo, imagina o que será lá. Meu Deus, é maravilhoso demais. E vindo aqui neste texto agora, que eu vou usar como base, nós estamos vendo o encontro de Jesus com essa mulher pecadora, de má fama. E o encontro de Jesus com essa mulher produz uma transformação na vida dela. E eu queria te perguntar aqui nessa noite, você de fato encontrou Jesus? Porque quem encontra Jesus tem a sua vida transformada. Quem se abre mesmo, porque houve um encontro, mas aquela mulher ela poderia ter limitado o coração dela. Ela poderia ter trancado alguma parte da vida dela. E eu quero te falar nessa noite, Jesus procura em nós a nossa verdade. Jesus não tem problema em relação a escandalizar com os nossos pecados, com as nossas mazelas. Jesus tem problema quando a gente insiste em guardá-los, esconder dele. Tentar mostrar uma coisa que nós, na verdade, não somos. Aí sim é um problema. Porque a Bíblia diz que o coração quebrantado Deus nunca vai desprezar. Se você mantiver o seu coração ensinável, quebrantado, humilde, você está alegrando o seu Pai, o nosso Pai. Ele vai sempre ter espaço para causar transformação na sua vida. E Jesus encontra com aquela mulher, tem um diálogo ali. E aí no versículo 16, Jesus dá o checkmate nela. Vai e chama o seu marido. Ele já sabia de tudo. E ele dá a ela a oportunidade da confissão. Ele dá a ela a oportunidade dela expor toda a verdade dela. E ela meio tímida, não sei de fato o que passava na cabeça dela, constrangida, talvez. Ela diz no 17, eu não tenho marido, ponto. Sabe aquela coisa assim, não falo toda a verdade, mas também não deixo, quer dizer, não falo toda mentira, mas também não falo toda a verdade, tipo isso. Quem sabe nós estamos, eu não falo por mim não, porque eu tenho pedido a Jesus para me moldar, mas por educação eu vou dizer aqui, quem sabe nós também fazemos isso, tentamos fazer isso, driblar. A gente dribla o pastor, muitas vezes os líderes, líder de célula. O pessoal da minha célula está aqui nessa noite, eu sou líder de célula, eles me conhecem bem. E às vezes eu chego lá como de fato, já tive várias oportunidades de chegar lá triste, por estar com algum problema. E qual é o problema? Só porque eu sou pastora eu não tenho problema? E eu rasgo meu coração com eles.
eu mostro a minha verdade para eles e eu falo, meus irmãos, orem por mim. E eu sou amparada, eu sou acolhida, abraçada. Porque o grande X da questão se chama orgulho. Quando a gente quer simular algo que nós não somos, para parecer algo que Jesus sabe que nós não somos. E Jesus dá a chance àquela mulher de mostrar exatamente a verdade dela. E ali ele continua conversando com ela. E tem um momento que ela discerne que ele era um profeta. E no verso 26 ele diz, eu sou. Ela fala assim, nós estamos esperando o Cristo, o Messias. E ele diz para ela assim, sou eu, estou aqui. E nessa hora, a gente vê uma transformação, a gente vê o novo chegando. Sabe por quê que eu te falo isso? Porque no versículo 28 e 29, essa mulher, ela demonstra com frutos o que aconteceu com ela no encontro com Cristo. E no versículo 28 diz, então a mulher deixou o seu cântaro. Sabe aquele cântaro que ela levou para pegar água? Ela estava ali para isso, ela nem lembrou disso mais. Que agora havia algo muito mais interessante, muito mais importante. Eu encontrei com um homem, um profeta, ele disse que ele é o Cristo, e ele falou a minha vida, coisa que ninguém sabia. E ele me ofereceu uma água viva. Ele me ofereceu um suprimento que o meu coração está buscando, ó. Que eu tentei encontrar em amores, eu tentei encontrar na sexualidade desenfreada, e eu não encontrei. Mas alguma coisa, aquelas palavras de vida eterna que vinham ao meu encontro, transformaram o meu coração. E aí aquela mulher no versículo 28 e 29, ela sai correndo, ela esquece o cântaro. E sabe o que ela vai fazer? Testemunhar de Cristo. Você quer ver se realmente Jesus transformou a sua vida? Você dá bom testemunho de Cristo. Nós estamos diante de uma mulher que era pecadora, prostituta, de má fama. Ela estava meio-dia no poço porque ela não podia ir em outro horário, que a mulherada devia falar muito mal dela. Ela devia ter os piores olhares daquele lugar. Mas ela encontrou o amor dos amores. E ela sai correndo. E ela se torna uma evangelista. Ela dá testemunho de Cristo. E a Bíblia diz no versículo 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo, o Messias ungido? E olha o versículo 30. E eles saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Uma pessoa que é transformada por Cristo dá testemunho e outras pessoas querem conhecer o Cristo que essa pessoa fala dele. É assim com você? As pessoas têm sido atraídas a Jesus, porque Jesus transformou a sua vida. Meu irmão, minha irmã, se não está acontecendo isso, é noite de reflexão aqui, e o Espírito Santo está te incomodando sim, para que você abra o seu coração e deixe logo essa transformação acontecer. Primeiro, porque você vai ter uma vida abundante, cheio da presença da água da vida dentro de você. E segundo, porque você nasceu e eu também nasci para darmos honra a Deus. Nós nascemos para levantar a fama de Jesus. Nós cantamos aqui nessa noite, levantarei tua fama. A sua vida transformada, a sua mudança em Cristo, proporciona, sabe o quê? Ibope para Jesus, fama para Jesus. É aquela propaganda, sabe, que acontece quando você come uma sobremesa encantada do chefe Jorge Aleixo e você faz assim, que maravilha. Alguém te vê falando disso e fala, eu quero experimentar esse negócio.
Jesus é muito mais do que uma encantada. Meu Deus. Eu amo Jesus. Eu tenho vivido experiências com Ele que tem me deixado loucamente apaixonada por Ele. E está aqui o segundo lugar. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos. Mas tem entrado uma paixão violenta por Jesus. Porque eu tenho encontrado algo novo nele que eu nunca experimentei. Eu não posso contar para vocês a experiência de quando eu tinha 12 anos, simplesmente. Eu preciso compartilhar com vocês o que está acontecendo hoje, nessa madrugada, na igreja que eu preguei hoje de manhã, e te dizer assim: viver com Jesus é a maior maravilha que você pode ter na sua vida. Quem encontra com Cristo tem que andar em novidade de vida. Quem pode dizer amém? Tem que ter algo novo, meu irmão, na sua vida. No poço, Jesus procurou a verdade naquela mulher. E é uma condição, assim, essencial. Nós encararmos a nossa verdade e entregá-la a Cristo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui nessa noite, eu não te conheço direito, não. O Rominho me conhece muito bem. Mas ainda assim tem coisas que só Deus sabe sobre mim. Muito profundas que nem eu mesma sei. Mas você tem uma noção de como está o processo de mudança profunda dentro de você. Quando o pastor fala aqui, quando os pregadores falam aqui, você sabe. Sabe? Você sabe o nível que você está permitindo Jesus te mudar, sabe? Você sabe se você está resistindo a uma voz que está ecoando aqui todo domingo, toda célula. Você já parou para pensar por que Deus está insistindo? Por que Deus não desiste de você e de mim? Será que não é hora, já passou da hora de você escancarar seu coração e falar: toma, Deus, me ajuda, Espírito Santo, eu quero viver algo novo, de verdade. Parar de simular que é crente, que é cristão, que é de Cristo. Não é, você sabe que não é. Jesus está procurando a sua verdade hoje. Era isso que Jesus estava procurando na vida daquela mulher. Eu quero falar 3 coisas e encerro. Novidades da vida de um cristão. Preste atenção. Uma delas nós presenciamos aqui, ó. E a maior delas. E se você está aqui nesse auditório e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Jesus ainda não tem o governo da sua vida, é você que dirige, decide, faz o que você quer segundo o seu coração, que inclusive é enganoso, tá? Está na palavra. Ah, eu estou sentindo que eu vou fazer isso, cuidado com isso. Eu vi um exemplo que me chamou tanta atenção, eu falei isso na célula um dia. Quem é da minha época aí vai entender o exemplo. O gênio da lâmpada. Eu tinha uma vontade de achar uma lâmpada daquela, para esfregar aquele gênio, sair e falar assim: faça 3 pedidos. E eu vi uma abordagem sobre isso que eu achei tão interessante. Olha só. Então eu pego a lâmpada, eu esfrego, sai o gênio e o gênio fala assim comigo: peça 3 coisas que você queira, que você goste. Uai, mas é o gênio que está te perguntando?
Então, eu é que tenho que perguntar para o Gênio. Gênio, escolhe para mim 3 coisas. Tem muita gente que está dirigindo a sua própria vida pelo seu coração, pelos seus desejos, pelo que pensa estar certo. Não seria melhor você entregar sua vida verdadeiramente nas mãos de quem te criou? De quem te formou, formou a sua alma, que conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe exatamente por que você pensa de tal jeito, por que você sente de tal jeito. E Ele está te chamando, me entrega seu coração. Tira essa dureza, deixa eu transformar seu coração num coração de carne. Eu te conheço, eu sei lidar com você. Deixa eu te lembrar, Deus está falando. Fui eu que te formei, tá? No ventre da sua mãe, fui eu que te criei. Eu te vi ali quando você ainda era uma substância sem forma. Quando a sua mãe não sabia que estava grávida de você, Deus já sabia que você estava lá. Não seria melhor entregar a direção da sua vida a esse Deus maravilhoso? O seu Pai, o Criador do universo? Parar de resistir ao convite dEle, às mudanças que Ele quer fazer para o seu bem, porque Ele sabe o fim que Ele deseja para você. O primeiro novo é o novo nascimento. 2 Coríntios 5,17, põe para nós. 2 Coríntios 5,17 diz assim: de maneira que se alguém está enxertado em Cristo Messias, é uma nova criatura. As coisas velhas, a condição moral e espiritual anterior já passaram, eis que tudo se fez novo. A primeira novidade na vida de uma pessoa que sofre transformação por Cristo é o novo nascimento. Seu velho homem tem que ficar. Hoje, a velha Rosimar ficou naquelas águas ali, ó, sepultadas nas águas do batismo, sepultada nas águas do batismo. E quando ela levantou daquelas águas ali, meu Deus, a natureza de Cristo se apossou dela. É por isso que aí nasce um cristão, é por isso que não pode resistir ao batismo. Agora ela está selada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus vai conduzi-la. E à medida que ela vai se abrindo às novidades de Deus, à medida que ela vai permitindo as mudanças que a palavra de Deus e o Espírito de Deus provocam, essa mulher ela vai crescendo diante da presença do Senhor. Então, a primeira novidade da vida de um cristão é o novo nascimento. A segunda novidade de vida está lá em Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra do vosso interior e vos darei um coração de carne. Você sabe para quem que Deus falou isso? Para o povo dele que estava exilado na Babilônia. Agora eu queria que você pensasse comigo. Era um povo que estava escravo. Eles tinham mentalidade de escravo. Eu lembrei de um caso de menininhos órfãos que nós tivemos contato há muito tempo atrás. Que quando eles foram recolhidos, né? Tirados do convívio de quem cuidava deles, não cuidava, né? Eles estavam com fome. Lá salvo engano, na delegacia. E foi dado a eles um pacote de biscoito. E eram 3 irmãos. E o mais velho pegou aquele pacote e jogou no chão. Para que todos eles comessem no chão. Eles estavam acostumados a ser tratados como cachorros. A escravidão, ela fez alguma coisa na cabeça daquele povo de Deus. E você quer saber de uma coisa? Nós, seres humanos, temos uma facilidade de acostumar com coisa ruim, sim ou não? Olha a pandemia. A gente não... Chegou um tempo que a gente estava sentindo falta de máscara.
A gente saía de casa, parecia que a gente estava pelado se não tivesse de máscara. Por quê? No começo foi terrível, mas acostumamos. E Deus estava falando aqui, ó, com aquele povo: eu vou trocar o coração, a mente de vocês. Vocês estão com a mente de escravidão. E olha que aquele povo tinha desobedecido a Deus. A misericórdia de Deus é muito grande. É ela que é a causa de não sermos consumidos. É por ela que nós estamos aqui dentro desse templo agora. Quem pode dizer graças a Deus? Você não vale nada não, mas Deus gosta de você. Né, Roberto? Gosta. Vai explicar o amor de Deus, Jorginho? Quem sou eu? Para um Deus tão grande me amar assim? Esses dias o Senhor falou comigo, eu comentei até com Elão, de uma forma tão pontual na Bíblia. Eu perguntava, as palavras saltavam nos meus olhos, era como se Deus estivesse até no WhatsApp comigo ali, sabe? Você digita uma coisa, o outro digita outra, era Deus e eu. E na hora, isso era de madrugada, eu falei: Deus, como é que pode um Deus tão grande, tão santo, querer comunicar com uma pessoa como eu? Que amor é esse? Agora, como é que tem gente que está rejeitando isso? Fala para mim. Como é que alguém pode endurecer o coração a esse Deus? Que diminui a esse ponto de chegar a ter contato conosco. Na verdade, Ele está dentro de nós. Isso é louco demais. Ele está dentro de nós. Como é que pode? Fala sério. O dono, eu estou falando aqui, o dono do universo, Ele está dentro de nós. Meu Deus. Andar no novo de Deus. Os exilados judeus na Babilônia estavam, não é satisfeitos, mas acomodados. Essa é a palavra. Ei, meu irmão, minha irmã, se acomodou? Tá bom do jeito que tá? Sério? Eu te falo por mim, para mim não tá não. Tem nuances de Deus que eu quero conhecer, aqui na terra. Tem palavras de Deus na Bíblia que eu ainda não entendi, que eu quero entender. Eu quero ouvir o coração de Deus e os segredos que Ele tem para me contar. Eu quero ser participante do que Ele está fazendo na terra. Pode me usar, Senhor. Pode gastar a minha vida contigo, Jesus. Tem novidade para nós. E isso só é possível com renovação da nossa mente. Sabe, esses dias, uma mudança que Deus fez na minha vida, está fazendo, muito forte. E Ele me mostrou, voltando lá na mulher samaritana, ela teve que encarar a verdade dela. Eu tive que encarar uma verdade minha esses dias. Sabe qual? Uma necessidade, Zé Marques, de controlar. Na virada do ano, o pastor Elan falou assim: vamos ficar de joelhos e orar no primeiro minuto de 2026. Eu ajoelhei ali. E eu falei com Deus assim, devido a um panorama que eu estava vivendo, eu falei: Deus, me dá uma mente mais leve. Eu preciso me cobrar menos. Me dá uma mente leve. Dia 1º. Dia 3, eu estava quebrando meu braço. E entrando numa paranoia, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, lá no chão, quebrada: meu Deus, como é que vai ser minha vida agora? Como é que vai ser minha vida agora? Com Deus, ué. No mundo nós estamos sujeitos a tudo. Só que Deus usou aquilo para tratar comigo. Porque eu pude ver o quanto que me incomodava ser servida. Eu pude ver o quanto era difícil para mim ter paciência para ensinar. A
pôr roupa no varal. Foram dias de tanta intensidade lá em casa. E Deus estava me dando o tempo mais precioso para eu estar pertinho dos meus 2 filhos, porque um logo em seguida não estaria mais perto de mim. Como Deus faz tudo perfeito. E aí teve um dia que eu fui orar, porque eu estava meio angustiada, sabe? E falei, Deus, a oração que eu fiz foi assim: Senhor, me dá uma mente leve. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: como que eu vou transformar a sua mente numa mente leve se você não deixa eu te mostrar o que te pesa? E ele começou a me mostrar necessidade de fazer tudo sozinho e tudo do meu jeito, sem ter paciência com o erro do outro. E por aí vai. Meu irmão, aceite Deus transformar a sua mente em nome de Jesus. É para o seu bem. Por fim, coisas novas. Último texto, Isaías 43. E nós já vamos terminar. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Coisas novas. Sabe o que me chamou a atenção neste versículo? A palavra assim, vocês não percebem? Vocês não estão percebendo não, gente? Vocês acham por que Deus tem falado com o anjo dessa igreja para falar sobre mudanças profundas? É porque tem coisas novas chegando aí. Tem cheiro de coisa boa vindo aí. Quando uma igreja aumenta o nível de oração, de consagração, eu vi isso nos jovens e nos adolescentes esses dias. Meu Deus, que coisa tremenda que começa a acontecer. É o preparo para aquilo que Deus quer fazer. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual a beleza de Deus que eu ainda não vi? Eu quero te dar aqui algumas pistas. Você ainda não teve mais comunhão, maior comunhão com Deus? Ele tem essa novidade para você. Você não foi ainda batizado no Espírito Santo, batizada no Espírito Santo? Deus tem o batismo para você. E a sua chave vai virar assim, ó, com Deus. Você tem dons. Mas você está acomodado com esse dom? Você não quer dons novos, não? Deus pode te dar mais, sim ou não? Para ser usado para a glória dEle, no edifício da igreja e da obra dEle. E por fim, algo que eu pontuei aqui também. Sabe qual outra novidade que Deus tem para você? Essa é muito importante. Alinhamento aos céus. É você saber exatamente o que Deus quer para você nesse tempo. É viver no time de Deus. Meu Deus. Como resistiremos a um convite tão apaixonante desse jeito? Cadê o pessoal do louvor? Quem está sentindo o Espírito Santo te chamando aqui nessa noite? Ele tem ardido meu coração para mais, muito mais. Tem belezas de Deus. Tem coisas de experiências com Deus que eu ainda não vivi. E eu quero viver. E você? Nessa hora o Espírito Santo, fecha os seus olhos. Nessa hora o Espírito Santo está dando um toque aí no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu estou nessa igreja desde que ela foi fundada. Eu sou de um tempo aqui, eu e o Rominho, onde a gente fazia de tudo, né, meu bem? O Rominho, até aula para criança o homem dava, misericórdia. Saía com as orelhinhas vermelhas lá no berçário. A gente chegava, a gente limpava o templo, a gente fazia tudo. Pasmem, eu e o Roberto era do Ministério de Louvor, tá bom? Eu tocava teclado, só com pauta. O dia que o pastor Elan pediu uma música espontânea, quase morria do coração. E o Zé Marques no violão. Eita, nós somos dinossauros nessa igreja.
Zé Marques, Deus tem novidade para você, meu irmão. Tem para mim. Não tá bom. Vamos para frente. Vamos buscar mais. Deus ainda quer realizar obras tremendas através da sua vida. Nini, meus líderes, meus primeiros líderes de célula. Que Deus usou vocês lá na minha casa para me chamar para o ministério de tempo integral. Eu cheguei na minha casa, eu era anfitriã, eu estava toda de branco vindo do consultório, naquela correria. Não pode falar a palavra correria, não. Naquele agito. E o Zé Marques e a Alvani estavam lá para me receber. Eles já estavam na minha casa, eu cheguei. E naquele dia, o Espírito de Deus usou a vida desse casal e eu fui ao chão. Eles sem saber de nada, Deus estava testificando através da palavra de Deus na vida deles que eu seria levantada para o ministério de tempo integral. Estamos juntos aqui até hoje. Mas nós temos mais de Deus, Nini, nós temos mais de Deus. Sabe o que Deus está querendo encontrar aqui? Fome por Ele, fome pela presença dEle. Se o seu coração, presta atenção, se o seu coração está farto demais e você não está sentindo falta de Deus, misericórdia. Proclame um jejum. O jejum é fome de Deus. Põe essa palavra em prática. Tire algo. Talvez passou aí a semana de consagração, você não fez nada. Faça um jejum, você vai ver quebrar essa fortaleza. Gente, eu termino dizendo assim: ter Cristo, ter a presença do Espírito Santo, ter novidade de Deus é a coisa melhor que a gente pode ter nessa terra. Glorifica o Senhor neste lugar agora, por essa palavra que Deus entregou à igreja nessa noite. E eu tenho certeza, pastor Elan, que essa semana pessoas aqui vão se posicionar, porque o Espírito de Deus está convencendo-as de que não está bom e que chega de esconder. De Deus a gente não esconde nada. Jesus procura a sua verdade. Entrega a sua verdade para Ele, deixa Ele te transformar. Amém? Vamos adorar. Oh Deus, fica de pé no seu lugar. Se passam os anos e eu não posso deixar de amar, ainda é doce em meus lábios seu nome. Que o Espírito de Deus agora aqueça seu coração, em nome de Jesus. Sua eterna beleza fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Olha o que você está cantando aí. Quero ver a beleza de Deus. Faça dessa música sua canção, sua oração nessa hora. Os segredos de Deus. Eu quero, Pai, eu quero. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos
Vamos cantar Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Aleluia. Esse tem sido o clamor da minha alma todos os dias, todos os dias, todos os dias. E assim como ela tem 50 e poucos, são 61 anos, da mesma mãe inclusive, mas eu tenho dito para o Senhor, eu não quero ser o mesmo, eu quero aprofundamento na minha vida, mudanças profundas.
tratamento nas coisas mais profundas, percepções profundas. Vou te dar um desafio para essa semana. Faça algo que o Espírito Santo já te mandou fazer, tem muito tempo e você não fez. Ele te mandou perdoar, por que não fez ainda? Telefona para a pessoa, manda uma mensagem. Ele te mandou afastar de alguma coisa que está te fazendo mal. Trata o celular de uma forma diferente essa semana. Não que você não possa usar, trata diferente. Que nós possamos sair daqui com propósitos renovados na nossa vida. Quem diz amém para isso? Propósitos renovados. Vamos fazer uma coisa com os olhos fechados. Vamos tomar uma decisão. Depois dessa palavra, escolhe algo agora. Escolha algo que o Espírito Santo já falou com você, é para fazer. O Espírito Santo já falou assim, é para renunciar, e você ainda não renunciou, está aí chorando com esse negócio até hoje, e o Senhor já falou, renuncia a isso, me ama mais do que isso. O Espírito de Deus já te falou, vai lá e fala. Mesmo você estando certo, fala que você está arrependido e pede perdão. Vá lá. Faça algo diferente. A fé sem ação é morta. A fé sem ação é morta. Com a mão direita na altura do coração, o Cristiano já ia encerrando o culto aqui. Faça o seu propósito. Fala, Senhor, eu vou fazer isso. Deus já mandou você tratar o dinheiro de uma forma diferente e você está demorando. Quantas vezes tem que ser dito a mesma coisa? Saia daqui agora e fala, nunca mais eu vou escutar essa bronca de Deus. Nunca mais eu vou escutar essa bronca de Deus. Eu não sei o que Ele está falando com você, eu sei o que Ele tem falado comigo. Mudanças necessárias. Pai, nós te agradecemos por esse precioso maná que veio do céu nessa noite. Depois de uma semana de consagração, meu Deus, que semana preciosa. Orações na manhã, orações nas células, jejuns, 10 horas de oração, Senhor Deus, intercessão, a moçada subindo os montes, ó Deus, as mulheres buscando. Tem algo novo mesmo acontecendo, Pai. Transformações acontecendo. Não são emoções meramente, ainda que elas venham e sejam boas, mas são posicionamentos. Posicionamentos. E Pai, nós estamos aqui nesta noite dizendo sim e amém. Sim e amém. Para o que o Senhor está falando conosco, nós não impediremos o Teu agir. Em nome de Jesus Cristo, nós não impediremos o Teu agir. Nós queremos o Teu agir. Nós queremos o Teu agir. Em nome de Jesus. Ore comigo assim, Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra. Ela é para mim. E porque ela é para mim, eu digo amém. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Está falando conosco de maneira poderosa, de maneira forte, intensa. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, gente, amém, amém. Eu quero abençoar a igreja nessa hora. Ali fora você vai encontrar uma mesinha com algumas camarinas, com uma dúzia de 15. Já vendeu tudo? Esses ovos são produzidos para abençoar a comunidade em ação num galinheiro que tem aqui atrás, tá, gente? É para fazer renda, para tirar pessoas das ruas. Tá? É o ovo mais abençoado que você vai comer na vida, né? Em nome de Jesus, né? Eu agradeço ao João Vitor e a turma nossa que está sempre cuidando lá do galinheiro. Já vendeu tudo. Acho que eram 15 dúzias, não sei, 8 dúzias, vendeu tudo. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Se alguém precisa de alguma ministração pastoral,